Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal onde a gente fala de gestão de lojas, estratégias, enfim, sobre o dia a dia de loja, né? Esse é o nosso assunto preferido aqui. Sempre antes de começar, eu gosto de lembrar que a gente também tem no formato podcast. É só entrar em falandodeloja.com.br/podcast que você também pode ouvir o nosso papo nesse formato. Qual que é o tema de hoje? Hoje eu quero fazer algumas provocações, algumas reflexões bastante profundas, dado a realidade que a gente tem encontrado assim, muito hoje, que é empresa com dificuldades, empresa enfrentando grandes desafios, empresários aí desesperados, muitas vezes até em pânico, que entram em contato com a gente conversa, a gente ouve muito isso. O que eu faço? A loja não está dando os resultados que eu preciso, a situação está crítica, enfim. Esse é um cenário. Ok. Agora vamos olhar um outro lado que é importante a gente fazer uma reflexão e entender. Você já ouviu coisas do tipo assim, fique rico em um ano, emagreça sem fazer exercícios, faça regime comendo de tudo, comece do absoluto zero e fique milionário, como construir fortuna ganhando um salário mínimo e coisas assim. Como a gente vê isso? Promessas milagrosas, mirabolantes e enfim, vamos analisar e vendo muita gente comprando esse tipo de história, comprando esse tipo de produto, acreditando que vai ficar rico ganhando salário mínimo, ou que vai emagrecer comendo de tudo, ou que vai ficar bombado, malhado, sem fazer ginástica, sem puxar peso, sentado no sofá, liga um aparelho e pronto, eu vou ficar malhado, vou ficar com o corpo definido e ok, basta. Será que isso faz sentido? Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Na empresa também. A empresa é um corpo. E como tal, também tem os seus regimes, tem as suas malhações para desenvolver a força e etc., né? Então, a reflexão que eu quero propor é, será que faz sentido, realmente, a gente começar do absoluto zero e ficar milionário? Sem investimentos, sem o tempo necessário de amadurecimento? É pouco provável. Se a gente parar para analisar, isso vai contra a lógica. A gente imagina que, se eu quiser ficar forte, eu tenho que me disciplinar, me propor a fazer exercícios, regular minha alimentação e etc. Tem um esforço necessário, né? Existe aquela máxima que diz que não existe crescimento sem dor, que crescer dói. Então, quando a gente ouve promessas muito mirabolantes ou soluções mágicas, eu costumo desconfiar, porque eu estou há muitos anos no mercado, a gente tem enfrentado desafios realmente gigantescos, tem conseguido muito sucesso, mas não é fácil. É com muito estudo, dedicação, com análise. As análises são particulares. A empresa não é tudo igual, como as pessoas não são todas iguais. Mas quando você olha para uma empresa, vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um segmento só que eu tenho atuado mais fortemente nesses últimos 20 anos, que é o segmento de vestuário e calçados. Eu atendo outros segmentos também, atendi vários outros ao longo da minha carreira profissional, mas nos últimos anos a gente tem se dedicado mais fortemente nesse segmento, até porque um cliente indica o outro e a gente acaba se especializando, as ferramentas que a gente desenvolve, a equipe que desenvolve expertise e por aí afora você acaba então fortalecendo o segmento. Até porque eu costumo dizer que você não consegue ser bom em tudo. Então a gente consegue ir se especializando, conhecendo melhor o segmento e vai desenvolvendo o olho clínico, a expertise, as ferramentas, o histórico, não é? A experiência vem mostrando para a gente o que funciona, o que é mais difícil de funcionar e por aí afora. Mas vamos pegar, por exemplo, esse segmento. É incrível. Sem sair do segmento, as coisas mudam radicalmente. Dependendo se você pega uma mesma loja, por exemplo, confecção feminina. Essa loja, na rua, ela tem um perfil. No shopping, ela tem um outro perfil. Ela muda o perfil dentro do mesmo segmento, atendendo o mesmo público. Não é? Você pega essa mesma loja e traz para alto padrão, bom, eu vou atender um segmento classe A e B, não é? Onde você entra já no formato maison, boutique de alto luxo,
muda completamente o mix de estoque, a maneira de expor os produtos, a maneira de se relacionar com os clientes, o marketing, o tipo de atendimento que é feito. Muda radicalmente. Se você pegar, por exemplo, uma loja de confecção, mas num formato loja de departamento, uma loja grande, uma loja normalmente de rua, ou então âncoras de shopping, você começa a olhar, ela tem uma série de departamentos, muitas vezes é autoatendimento, não tem equipe de vendas, né, o vendedor dentro do salão de vendas atendendo os clientes, você tem terminais de vendas no salão, ou seja, muda o formato de finalização, de condução desses clientes, a maneira de apresentar os produtos, de expor os produtos dentro da loja e assim por diante. E sem sair do segmento. Você trabalhando dentro do mesmo segmento, você começa a olhar, tem crediário, não tem crediário, é autoatendimento, tem equipe de vendedores na loja, tem estoque dentro da loja ou todo o estoque da loja está no showroom exposto ali. Tem loja que trabalha com algumas peças no salão de vendas e o resto guardado no estoque. Então o vendedor atende o cliente e aí, conforme as opções de modelos, cores, tamanhos, precisa ir lá no estoque, buscar, trazer alternativas, apresentar para o cliente, levar para um provador e assim sucessivamente. Vai mudando o perfil. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo sem sair do segmento, você vê que muda completamente o formato, os indicadores, a maneira de administrar, a cobertura de estoque, a distribuição, layout, vitrine, comunicação, estratégia de marcação de preços, que a gente chama de posicionamento mercadológico, né? Como é que eu vou me posicionar no mercado, como é que eu vou competir, quem é o meu concorrente, que tipo de público que entra na minha loja, e assim sucessivamente. Então, se alguém disser que existe uma fórmula para dar certo dentro de uma fórmula única que eu apliquei para A, vai dar para B, para C, para D vai dar o mesmo resultado. Isso não é verdade, não pode ser verdade. Muda. Não é? Se uma loja trabalha, por exemplo, com crediário, ela tem alguns fundamentos que precisam ser trabalhados na gestão financeira, na estratégia de abertura de crédito, cobrança, limite, como é que eu vou lidar com esses clientes, não é? Porque senão vai complicar financeiro, impacta em outras áreas. Não é verdade? O próprio tipo de público. É possível você... eu tenho essa experiência em pegar uma boutique de padrão classe A, dentro de shopping, atendendo um público feminino de alto nível financeiro e de exigência, e a gente implantar crediário. É possível? É. Eu me lembro que a diretora da empresa me disse assim, mas Hermelino, esse tipo de cliente que frequenta a minha loja, se eu falar em crediário, elas vão se ofender, elas acham que não é para elas. E, no entanto, quando a gente cria um cartão private label, todo preto, Diamond, um nome em inglês, né, um private label Diamond, e é um cartão de crédito da loja, etc. e tal, que no fundo nada mais é do que crediário, não deixa de ser um crediário, só que com uma roupagem adequada, voltada para esse público, que comunica, que atende às expectativas das clientes, com certeza dá certo, funciona, alavanca faturamento, fideliza. Não é? Então, quando alguém me fala, minha loja não está indo bem, o que eu faço? E a minha resposta geralmente é, não faço a menor ideia, não sei. Eu tenho que olhar qual é a sua empresa, como ela funciona, qual é a estratégia dela, qual é a estrutura, né? Quais são os indicadores. Muda muito, é impressionante. Eu já trouxe esse exemplo aqui em papos anteriores, e eu relembro agora, só para dar uma ideia do que eu estou falando, objetivamente, na prática. Você pega duas lojas do mesmo segmento, né, trabalhando com as mesmas margens, aplica o mesmo markup nos produtos, lado a lado, ou seja, está no mesmo ambiente físico, vendem exatamente a mesma coisa, tem o mesmo faturamento, tem as mesmas despesas, uma ganha dinheiro e a outra não. É possível? Sim. Quando você analisa, tira um DRE, tira a cobertura de estoque, analisa giro, rentabilidade, você vê que uma tem rentabilidade e outra não por conta de cobertura de estoque. Uma leva, de repente, porque está com uma cobertura excessiva, muito alta, leva lá 10, 12 meses para rodar o capital investido em estoque. A outra que trabalha enxuta com uma cobertura 3x1, roda 4 vezes por ano esse capital, deixando o resultado cada vez que roda. Ou seja, ganha 4 vezes mais do que essa, com muito menos investimento financeiro, vendendo igual com as mesmas despesas. Percebe como muda? Então, quando a gente olha para o mercado e começa
perceber que existe muita gente vendendo soluções mágicas e que isso não é verdade, né? Esses dias conversando com uma lojista, ela me disse assim, Hermelino, eu tinha contratado uma consultoria para minha empresa e o consultor começou a migrar a minha forma de pagamento, dizendo que eu teria que puxar minhas vendas para a vista, começou a calcular meu prazo médio de vendas em relação ao meu prazo médio de pagamentos de fornecedores e me orientando que eu deveria puxar as minhas vendas, os recebimentos das minhas vendas, ou seja, os planos de pagamento que eu disponibilizava para os meus clientes, puxar para a vista, não é? E me dando parabéns. Eu comecei a fazer isso. E de repente comecei cada vez mais a me apertar e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu estava seguindo a receita. Só que quando a gente foi olhar, o que estava acontecendo? A primeira coisa que caiu foi ticket médio. Por quê? Quem compra à vista compra pouco. É simples assim. Quando você começa a analisar os dados de perfil das vendas liquidadas e olha o ticket médio conforme é liquidada essa venda, e você começa a perceber que os planos de curto prazo, ou seja, à vista, cartão de débito, ou mesmo cartão de crédito para data, não parcelado, derruba ticket médio. Os tickets médios são menores, né? Ora, movimento é mais ou menos estável. O movimento não muda muito. O que muda é o aproveitamento. Então, se eu começo, para a mesma quantidade de vendas que eu estou fazendo, começo a baixar meu ticket médio por conta de trazer dinheiro para dentro do caixa, né, eu estou resolvendo um problema focado de caixa e estou criando 10 outros. Porque, primeiro, se eu derrubo o ticket médio, eu derrubo o faturamento. Se eu derrubo o faturamento, as minhas despesas fixas sobem. Não é? É o exemplo que eu costumo dar. Imagina a seguinte situação. Pega as luzes de uma loja e reduz. Reduz as luzes, reduz ar-condicionado, não é? Liga só 2 horas por dia, enfim, não é? Troca a sacola por aquelas genéricas, muito simplesinhas, e você vai reduzir as despesas, não é? No entanto, o que vai acontecer com suas vendas? Provavelmente vão cair muito. Por quê? Porque a loja fica desconfortável, a loja fica escura, a própria equipe começa a se sentir desconfortável dentro da loja e as vendas vão cair. As vendas caindo, o aluguel é o mesmo, o contador é o mesmo, a manutenção do sistema é a mesma e mais uma série de outras despesas que são fixas, elas permanecem. As variáveis não importam, porque elas acompanham a venda. Então, o que interessa olhar para dentro de uma operação, em uma loja especialmente, que é o nosso caso, é a despesa fixa, é o conjunto de despesas fixas, o que elas representam no meu faturamento. Se eu baixo o faturamento, evidentemente, as despesas, por serem fixas, percentualmente elas passam a ter uma representatividade maior. Na prática, eu estou subindo as minhas despesas em relação ao meu faturamento. Quando você faz isso, por conta de olhar só para a caixa, não é? Você está detonando, muitas vezes comprometendo uma operação, aniquilando com a rentabilidade, não é? Porque eu olhei só um fundamento. Então, muitas vezes eu vejo contabilistas dando consultoria para uma empresa como um todo, olhando os fundamentos de fluxo de caixa. E uma empresa não é só fluxo de caixa, ela tem uma série de outros fundamentos que precisam ser respeitados e considerados. A empresa é um conjunto de engrenagens que são interligadas. Se eu mexo aqui, vai impactar do outro lado. Por que eu estou trazendo toda essa conversa? Porque como é importante entender como é que funciona uma operação, até mesmo para se contratar uma consultoria. Você quer um exemplo? Imagina que você está com a sua pressão alta. Minha pressão está subindo, minha pressão arterial está subindo, não ando me sentindo muito bem, estou tendo me sentindo mal e tal. Ou seja, tudo indica que eu tenho que ir onde? Num ortopedista. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu preciso ir no médico. Pois é, mas é qualquer médico? Serve. Eu indicaria um cardiologista, que vai controlar minha hipertensão, que vai analisar como é que estão minhas funções cardíacas e etc. Não é? Então, se eu estou com problema de visão, dor de cabeça, não ando enxergando bem, adianta eu ir no ginecologista? Percebe o que eu estou dizendo? Tudo é médico, mas não é bem assim. As coisas não são assim. Não é porque é médico que serve. Não é qualquer médico que vai resolver o meu problema. Eu preciso que seja da área, que entenda o problema que eu preciso resolver. Então, quando a gente fala disso, e por que eu estou dizendo isso? Por vários aspectos, porque às vezes eu vejo empresários sofrendo. Vários impactos disso, várias consequências disso acontecem. Primeiro,
cai no descrédito. Quantas vezes eu vejo lojista falando, empresários de maneira geral, não adianta contratar consultoria, não dá certo, não funciona, ou é ao acaso. Para uns dá certo, para outros não dá certo. Por quê? Por que isso acontece? Porque é por conta desses fatores que eu estou trazendo aqui. Não adianta eu trazer um especialista em marketing para cuidar do meu financeiro se ele não conhece como é que funciona uma operação, cobertura de estoque, distribuição de mix, não é? Orçamento para compras e uma série, concessão de crédito, fluxo de caixa, capital de giro. Assim como não adianta eu trazer um contabilista que conhece muito bem essa operação de retaguarda e não tem a menor noção de estratégia comercial, mix de produto no salão de vendas, layout de loja, capacitação de gerente, vendedores. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante ter uma noção integrada. Aí você pode estar me falando, ok, Irmeli, você está me mostrando esse cenário, está me falando disso tudo, eu concordo, realmente essa é uma realidade. Pois é, essas consequências todas acontecem, mas tem um detalhe que eu acho fundamental. Né? Primeiro, é importante entender que consultoria é consulta, não é? É diagnóstico, é isso que se faz. Descobre onde é que tem espaço de melhoria a partir de experiência, de conhecimento técnico. Esse é um outro problema. Tem muita gente que termina a faculdade, faz lá seu MBA e vai dar consultoria. Nunca conduziu, nunca tocou um negócio. Veja bem, consultoria é vender experiência. A pessoa não tem experiência, vai vender o quê? Não o ambiente acadêmico, ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele instrumentaliza em termos de conhecimento técnico, embasamento, mas precisa de experiência. Esse é um outro lado. A realidade, o mundo, é isso que eu estou trazendo aqui, que eu estou dizendo para você, isso é o dia a dia. As empresas mudam. Se você está com uma empresa no interior, na capital, no bairro, no centro, na rua, no shopping, no mesmo segmento muda a logística. Percebe? Tem uma série de fatores que influenciam que nem sempre quem não tem experiência consegue enxergar. Então, qual é a solução? A melhor solução antes de mais nada, é você ter uma boa noção. Para ser empresário hoje, não basta saber identificar que é um bom ponto para abrir uma loja, ou eu conheço os fornecedores, conheço bem os produtos que giram bem, então eu frequento eventos, feiras, conheço as marcas, os lançamentos, as tendências que vão girar bem. Ok, mas não é só mercadoria, não é só ponto. Assim como eu ouço muita reclamação a respeito de equipe. Melino, tá difícil. Isso eu escuto em São Paulo, isso eu escuto no Nordeste, isso eu escuto lá no Sul. Não é região. Porque aqui tá difícil. Não é aqui. É difícil. Essa é uma realidade, a gente enfrenta. Tá difícil contratar. Ok, e aí? O que a gente faz? Qual é a solução? Eu tenho que me preparar para capacitar, saber selecionar aquelas pessoas que têm condições de evoluírem, não é? E aí a gente vê muita bobagem, muita sedução, não é? Não, vamos lá, vamos oba-oba e tal, como se isso fosse resolver o problema. Veja bem, oba-oba, sem conhecimento técnico, também não resolve nada. É importante que se tenha motivação, que se tenha um ambiente legal para trabalhar, mas que se tenha conhecimento técnico. Então, a solução para isso tudo o empresário precisa se profissionalizar também. Precisa conhecer, se aprofundar em conhecimentos técnicos e todos os fundamentos da gestão. Eu preciso entender de retaguarda, eu preciso entender de compras, eu preciso entender de vendas, gestão de equipe, ter uma boa estratégia comercial, ter boas ferramentas, até para contratar um consultor e entender que um consultor é um externo que vem fazer uma análise, vem fazer um diagnóstico, me propõe algumas soluções, mas quem vai conduzir o negócio é o empresário. Não é? Tem muito empresário que acha que alguém vai vir na empresa resolver o problema. Não vai, não se iluda. Isso é terceirizar, a não sei que você vai terceirizar a administração para essa pessoa. Não é esse de fora que vem administrar para você. Você tem que administrar o seu negócio. Para isso você precisa conhecer, entender da operação, dos fundamentos da operação. Concorda comigo? Então, essa é uma realidade que eu estou trazendo que é importante a gente entender. Quais são os fundamentos da operação? Então eu pergunto sempre para gestores, qual é a sua referência em venda por metro quadrado, qual é a sua meta de ticket médio, venda à vista, venda a prazo, como é que você faz para dar equilíbrio? Se você focar só na venda à vista, é legal, vai entrar toda a venda que eu faço aqui, entra dinheiro no meu caixa. Você derruba ticket médio, sobe despesa.
Porém, você tem um outro lado. Eu preciso dar equilíbrio de fluxo de caixa. Porque se eu vender tudo a prazo, eu boto a mercadoria para fora, não recebi ainda e preciso pagar as contas, preciso pagar fornecedor, preciso pagar meus funcionários, preciso pagar aluguel, preciso pagar imposto. Como é que eu faço? Então é importante saber quais as ferramentas que você vai utilizar para dar o equilíbrio de fluxo de caixa, para ter uma conquista de clientes com um volume de vendas mais alto, porque eu tenho condições de financiar minhas vendas. Como eu digo, a diferença de você comprar uma calça jeans, uma TV ou um carro, qual é? É a quantidade de parcelas, porque a renda ela está ali limitada. Não é verdade? É assim que a gente olha para o mercado e que a gente vê que a classe média, o consumidor médio, consome. Não é? Se é uma coisa barata, eu tenho condições de comprar ou à vista ou em 2, 3 parcelas. Se é um carro, geralmente eu vou comprar lá em 24, 36, 48 meses. Não é verdade? Então, é a maneira que eu consigo de fazer vendas mais volumosas caber no bolso do consumidor. Então, para isso, eu tenho que ter estratégia. Senão, o meu concorrente toma toda a renda do meu cliente e eu não consigo vender para ele. Se eu for tentar vender só à vista. Ele já gastou com internet, ele já gastou com celular, ele já gastou com uma série de outros concorrentes que não são exatamente concorrentes diretos, mas que estão ali pegando a renda desse consumidor. Eu preciso ter uma estratégia para enfrentar isso. Por outro lado, quando eu falo em venda a prazo, eu preciso dar equilíbrio de fluxo de caixa, eu preciso repor a mercadoria, eu preciso dar giro para dar rentabilidade. É difícil, não é? Você dá esse equilíbrio, mas é importante entender. Por isso que é fundamental essa busca de conhecimento. Não é? Crescer dói. Se você quer ser um empresário de sucesso, é importante começar a se capacitar. Se não você, alguém na empresa precisa estar preparado para entender ou então distribuir. Não é? Às vezes eu vejo conflitos entre sócios, por exemplo. Geralmente marido e mulher, né? Isso é relativamente comum a gente encontrar. São 2 sócios, marido e mulher são sócios na empresa, um é comercial, o outro é financeiro. E sempre... Aliás, quando eu estou dando consultoria, eu ouço isso, um reclamar do outro. Armelino, pois eu tento fazer, mas ele não deixa, ou ela não deixa, segura muito. E aí você vai conversar com o outro lado, reclama o contrário. É irresponsável, não mede as consequências, quer expandir os negócios, não faz conta. Ou seja, a gente olha, e quando eu vejo essa situação, eu digo para eles assim, ainda bem que vocês são assim, porque dá o equilíbrio na operação. Um puxa para lá, outro puxa para cá, e aí, se deixar só um puxar, não é? Provavelmente a empresa vai perder, ou perde oportunidades, ou vai acabar se metendo em confusão. Se você deixa só um financeiro conservador conduzir, ficar à frente da empresa, não investe, segura tudo, corta a despesa, achando que está fazendo um bom negócio, e está matando a empresa, perdendo oportunidades. Assim como o contrário, gente muito atrevida, gente muito agressiva, que sai sem pensar muito, corre um sério risco de fazer bobagem, de acabar fazendo mais compromissos do que deveria, expondo a riscos desnecessários à empresa e muitas vezes dando com os burros na água, como diz o ditado. Não é verdade? Então, para isso é importante esse conflito e essa negociação, para dar o equilíbrio. Um puxa para lá, outro puxa para cá, senta, negocia, um convence o outro e a empresa vai andando com certo equilíbrio, fazendo os investimentos necessários e, ao mesmo tempo, tomando os devidos cuidados para que não faça compromisso além das possibilidades da empresa, além do real potencial de se avançar, de se conquistar e honrar os compromissos assumidos. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a solução, sem dúvida, ela passa por isso. É fundamental a capacitação, o conhecimento. É isso que vai, hoje, preparar o empresário para enfrentar esse cenário que é a realidade que a gente tem hoje, não é? De uma agressiva competição, os custos só sobem e cada vez vão subir mais. Por quê? Porque a tecnologia está aí, vão aparecendo novas demandas, a parte fiscal cada vez mais sofisticada, é nota fiscal eletrônica, é uma série de outros recursos fiscais e tributários, não é? De encargos trabalhistas e tal, que vão surgindo, é uma realidade, é uma necessidade. Assim como a tecnologia evolui, o Estado também evolui, nos 3 níveis, né? Municipal, estadual, federal, a legislação vem se atualizando e a empresa precisa se adaptar, precisa estar adequada, né? Com os totens, com o certificado digital, com nota eletrônica e assim por diante. Fora os investimentos necessários de sistema, de tecnologia que a empresa também que está investindo para competir, para existir. Então não é só ponto, não é só funcionário, não é só mercadoria.
A empresa precisa saber equacionar e como conduzir a gestão nessas situações. Então, isso demanda um empresário mais profissional. Não é? Tanto que eu tenho conversado com muito empresário que diz isso para mim literalmente: Hermelino, como a gente ainda é amador, como a gente ainda olha só para a mercadoria, para o salão de vendas, cadê meu cliente? E esquece que tem tudo isso. E é por isso que a gente vê tanto empresário sofrendo. Então, é importante a capacitação. Uma das maneiras que você tem de se capacitar é a proposta que eu fiz para tentar trazer conteúdo relevante para os lojistas em geral, para as equipes. É preciso capacitar os vendedores, é preciso capacitar os gerentes. Como a gente vê ainda, vendedores que são promovidos a gerentes e que não estão preparados tecnicamente para saber quais são os indicadores, como monitorar, como extrair informações necessárias do sistema para conduzir a equipe, qual é a melhor estratégia, a melhor maneira de se conduzir uma equipe. A gente sabe que isso é técnico, não é na força, ou não é seduzindo, dando prêmio, achando que isso vai conquistar a equipe, que a equipe vai se engajar por conta de oba-oba, de festa, de premiação. Não é isso que vai fazer. Tanto que eu digo assim: você quer engajar uma equipe? Dá um jeito de ajudar eles a conseguirem resultado, bater meta. Nada é mais motivador do que resultado. Quando um vendedor bate meta, ele tem vontade de vender mais, ele sente prazer em trabalhar, em estar na loja, e o contrário também acontece. Não é? Não adianta ele estar bem uniformizado, está legal, tem um lanche legal, mas ele não consegue bater as metas, ele se sente humilhado, chega o final do mês, não ganha o necessário, não sente prazer, não se sente digno, e assim por diante. Então, e não é só com oba-oba, é com técnica, é com estratégia, é com ferramenta, é sabendo onde bater, onde buscar os resultados necessários para a empresa. Concorda comigo? Como resolver isso? Tem um jeito. Tem um jeito que a gente criou aqui que com certeza vai te ajudar. Eu convido você a conhecer a minha plataforma Exclusive. Por que eu estou dizendo isso? Vai lá e olha. O risco que você corre, sendo bem racional. Eu também sou empresário. Mas vamos analisar qual é o risco que você corre. A nossa plataforma, o Exclusive, é uma plataforma de conhecimentos para compradores, para vendedores, para gerentes de loja, para líderes, e líder não é só gerente, se você tem uma estrutura maior, todo encarregado que tem um time, que tem uma equipe, é um líder, precisa coordenar e comandar essa equipe, então precisa conhecer técnicas de liderança. Não é? Então é necessário, gestão é uma coisa, liderança é outra, é completamente diferente, e tem todos os fundamentos diferentes, é importante que se conheça, e esse conhecimento não cai do céu. É preciso ir buscar, é preciso se exercitar, é preciso se aprimorar neles para que você consiga realmente evoluir, desenvolver e colocar isso em prática. E é isso que vai trazer os resultados necessários. Saber dimensionar adequadamente o mix de produto, como trabalhar isso, como trabalhar a cobertura de estoque, como trabalhar layout, como trabalhar a equipe, como trabalhar planos de pagamento adequados para dar equilíbrio para a loja, elevar ticket médio, dar instrumentos para que a equipe possa trabalhar. Não adianta olhar para uma equipe de vendas e pedir: gente, não precisa melhorar a venda, gente, precisa melhorar nosso PA, precisa melhorar nosso ticket médio, precisa melhorar outro indicador qualquer. Como? Sem falar o como, sem dar a ferramenta, ensinar a usar a ferramenta, não vai. Porque o vendedor está ali na loja, ele pensa assim: mas eu já tento, eu já ofereço, eu já falo com os clientes, não é? O que mais que você quer que eu faça? Eu não estou conseguindo fechar os números que você me pede. Não é? As metas estão dimensionadas adequadamente, qual é a estratégia, qual é o mecanismo que você utilizou para fazer um cálculo correto de metas. Então, é muito importante dominar os instrumentos necessários, não é? Para que você consiga fazer uma gestão de alta performance. Então, voltando ao que eu estava dizendo, raciocina comigo. Você precisa capacitar a equipe de vendas, você precisa capacitar o gerente, precisa capacitar o comprador, precisa capacitar financeiro para fazer uma boa gestão de retaguarda e assim por diante, todos os fundamentos dentro da loja. Não é verdade? Para isso você precisa de ferramentas. Qual é a nossa proposta? Quando eu criei o Exclusive, falando de loja exclusiva, é trazer um pouco dessa experiência em formato de cursos, mas de uma maneira que seja viável para a empresa. A gente sabe que é difícil. Como eu mesmo estou dizendo aqui o tempo todo, os custos têm subido muito. Então é difícil você estar investindo, compra curso aqui, curso ali, traz consultoria externa. Se torne o seu próprio consultor. Esse é o primeiro, ou pelo menos se prepare para isso. Não é? Capacite a sua equipe com ferramentas práticas. Não adianta a gente ficar
Você traz consultor de fora, vai falar da Starbucks, da Nestlé, da Amazon, da Apple. Isso é uma distância gigantesca da realidade, do nosso dia a dia. Ok, a Apple trabalha assim, mas e aqui na minha loja? Como é que eu faço? Você entendeu? A minha realidade aqui com a Dona Maria, que é minha cliente, com o fulaninho, a fulaninha e etc., que estão aqui na minha loja. Percebe o que eu estou dizendo? Fica distante da realidade. Você precisa ter ferramentas ou instrumentos que estão próximos da realidade que você realmente entenda e consiga colocar em prática. Sem precisar ser um administrador, sem precisar dominar os termos em inglês da gestão, sem precisar, enfim, né, ter mestrado em alguma coisa para que você consiga entender e usar as ferramentas práticas e que a sua equipe entenda. Percebe o que eu estou dizendo? Então a gente precisa trabalhar com fundamentos práticos. Claro que com uma base técnica, fundamentada tecnicamente, mas de maneira palatável, que todos consigam entender e botar em prática. Concorda comigo? Essa é a nossa proposta da plataforma, não é? Eu costumo dizer assim, qual é seu risco? Seu risco é R$ 49,90. Esse é o seu risco. O que é R$ 49,90 para uma loja? Então, a gente sabe que é insignificante. Por que eu digo que esse é o risco? Você assina a plataforma, lá vai ter toda essa gama de cursos que já estão disponíveis, DRE, como calcular preço, fazer a precificação correta tecnicamente, como encontrar o ponto de equilíbrio da loja. O que é ponto de equilíbrio? Qual é o faturamento mínimo necessário que você precisa para pagar as contas, para poder empatar? Não é? Eu pergunto para os gestores qual é o seu ponto de equilíbrio. Não sei, não sabe, não tem essa conta, ou então chuta. Não é? Existem ferramentas simples e práticas que você consegue implantar e saber disso. Não é? Como calcular corretamente o preço, e não ficar só colocando um indicador, 2 pontos, alguma coisa. Você pergunta, ok, mas como é que você montou esse indicador, esse índice para você ter esse markup? É o que o mercado pratica. Ou seja, não sei, eu coloco e pronto. Não é? Vai no olho, no feeling. Não é? E isso não é uma gestão de alto nível. Existem fundamentos práticos, simples, que você consegue fazer uma formação de preço correta, adequada, entendendo. Não é? Como tirar um DRE para você saber exatamente como é composto o seu resultado, para que você consiga mexer adequadamente despesas fixas, variáveis, não é? Calcular corretamente o CMV, o custo da mercadoria vendida, para que você olhe e consiga pilotar mais adequadamente com indicadores técnicos. Quando você olha para a área comercial, não é? Quais são os indicadores que você pode mexer e dar prioridades, incentivar e assim por diante. Então, para isso você precisa ter um vendedor capacitado, conhecendo técnicas de vendas, dominando da abertura ao fechamento da venda. Você precisa ter o gerente de loja dominando técnicas, quais são, né, como conduzir a equipe, quais são as melhores práticas para se tirar o melhor resultado, capacitando a equipe, dando ferramentas, acompanhando no salão de vendas, ajudando a fechar a venda, capacitando e elevando o nível e assim por diante. Não cai do céu. É como eu comecei a nossa conversa. Não adianta a gente imaginar que vai emagrecer sem fazer regime, sem comendo a mesma coisa. Isso não é verdade. Então, da mesma maneira, como é que você vai otimizar a sua operação se você não se propor a capacitar, a buscar conhecimento? E quer saber de uma coisa? Quanto mais você faz, mais você melhora. Quanto mais você melhora, mais vontade de fazer você tem. Isso estimula. Não é? A gente entra no que eu chamo de círculo virtuoso. Porque uma coisa chama a outra. Ninguém gosta de fracassar. Ninguém gosta de perder, de jogar para perder, de sair para trabalhar e não conquistar as metas, não atingir os resultados que precisa. O contrário também acontece. Quando você conquista, quando você consegue, quando você atinge níveis de excelência, a gente tem vontade de fazer mais. Vem um reconhecimento externo, as pessoas reconhecem na gente, não é, profissionais de alto nível. Isso faz muito bem. Não é só o bolso que é importante. Claro que é estratégico, a gente precisa ser bem remunerado, ganhar dinheiro e assim por diante. Mas não é só isso. Não é? A gente precisa também da autoestima alta, do reconhecimento do trabalho, de ser bem-sucedido. Não é verdade? Então, é dessa maneira que você faz. Armelino, eu entrei na sua plataforma, assinei, é R$ 49,90 por mês? É. E se eu quiser sair por aí, tudo é muito complicado para cancelar a assinatura? Comigo não é assim. Porque eu falo isso para os empresários, em geral, para todos que eu atendo. Não, a gente não deve prender na marra os clientes. Não é? O cliente deve vir espontaneamente e escolher ficar com a gente. Isso é fidelização. Então como é que a gente vai fidelizar? Não é prendendo você. Você mesmo vai lá, eu não gostei, não quero mais. Ok, você vai lá e pronto, clica um botão. É o que basta. Ninguém vai te perguntar nada. É assim que funciona. Hermelino, e se eu quiser então
só fazer o curso de vendas para minha equipe, como é que eu faço? É R$ 49,90. Se você fizer em um mês, você vai gastar R$ 49,90. Né? Agora, se você quiser continuar uma série de outros cursos que tem lá, repicando, repassando, treinando permanentemente, você fica na plataforma e sempre abastecida com novos cursos todo mês. Entende como é que a gente... O que nós organizamos? Por isso que eu chamo de uma área de membros. Não é? Enquanto você for membro, essa o compromisso que existe de ambos os lados. O meu de abastecer permanentemente com os cursos, trazendo a experiência de maneira prática, nessa linguagem que a gente utiliza, que é o que a gente sabe que funciona, não é? E você ali na plataforma utilizando de maneira muito econômica. O dia que você não quiser mais, que você achar que não é mais conveniente, você vai lá e desliga. Pronto, é só isso. Ninguém vai te perguntar nada, não existe multa, não existe penalidade. Entendeu? Essa é a nossa proposta. É assim que se fortalece uma parceria. Por quê? O que eu quero? Eu quero que você indique, eu quero que você use, eu quero que você tire resultados. Eu tenho 5 lojas, como é que eu faço uma assinatura para cada loja? Para que os gestores de cada loja consigam ter material sempre disponível e poder trabalhar com a sua equipe. Não é? É assim que funciona. E você indique, olha, eu achei uma plataforma legal. Então, é assim que funciona. Essa é a parceria, essa é a nossa proposta. Beleza? Concorda comigo? Então é isso. Desejo sucesso e que realmente entenda tudo isso que eu estou trazendo aqui. Faça essa reflexão. Eu tenho certeza que vale a pena, porque é o que está fazendo a diferença hoje entre o sucesso e o fracasso. E quando a gente tem sucesso, a gente distribui sucesso, a gente puxa muitas pessoas com a gente. É tudo de bom. Então é isso. Te vejo por aí. Grande abraço.